Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Belcast, o podcast da Bel Office Cowork. Estamos aqui hoje no 4º episódio com essas duas grandes pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer, né, dentro da Bel Office, através de comunidade. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês a história da AIS Studio com Andrei e Gabi. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Andrei. Muito obrigado. Oxi. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Isso aí, Evandro. Muito obrigado pelo convite, né? Só corrigindo, é Art Studio. Art Studio, Isso né? aí, mas é uma Pronto. honra vir aqui no podcast, né? No Belcast. Belcast, o podcast da Bel Office Cowork, que tem esse objetivo de compartilhar histórias de sucesso com grandes empreendedores como vocês, essa dupla dinâmica, Batman e Mulher Gato. Legal, né? Legal. Se vê na cabeça essa dupla dinâmica, a pessoa normalmente pensa no Batman e Robin, mas não, é Batman e Mulher Gato, muito bacana. E assim, o Belcast nasceu com esse objetivo, da gente sentar, bater um papo, trocar uma experiência dentro dessa mesa e compartilhar essas histórias com esses empreendedores que estão aqui assistindo a gente, sendo de manhã, sendo à tarde, sendo à noite, mas que a gente possa, de alguma forma, compartilhar histórias, compartilhar negócios, oportunidades. Esse é o objetivo do Belcast. E hoje eu queria compartilhar e abrir esse bate-papo com cada um de vocês, que vocês pudessem contar um pouquinho, né? A gente está falando de empreendedorismo, de negócio, de coworking. Então, nada mais justo a gente começar esse bate-papo, vocês se apresentando um pouquinho e falando como começou esse bate-papo sobre... Esse bate-papo não, essa ideia de empreender, de onde surgiu. Para depois a gente falar da AIS, né? Estúdio, AIS Art Studio, né? Isso, importante. E depois a gente falar de cowork também e bater esse papo aqui muito bacana com vocês dois. Quem é que vai começar? Pode começar primeiras damas, né? Pronto. Eita, caramba. Pode começar. Bom, a história até chegar a AIS já é bem longa. Eu acho que pros dois, eu sempre falo pro André que existe um mais antes de eu chegar e um mais depois, né? Com certeza. Então, é bem diferente. Bom, a minha história com o empreendedorismo começou na pandemia. Quando todo mundo estava ali nas suas casas, eu estava fazendo faculdade de letras. E dentro da faculdade eu gostava muito da área da leitura, que lá não é dividido entre português e redação, como muitas pessoas pensam. Tem várias áreas dentro do português. Inclusive, às vezes eu implico com o André, que ele fica, essa gramática tá errada, tu é professora de português. Eu falei, André, português não se resume só a isso. Aí eu gostava muito da parte de leitura. E eu falei, cara, eu preciso encontrar outras pessoas que gostem de falar do mesmo tema que eu, porque era muito difícil. É um ramo bem difícil de encontrar outras pessoas que gostam, né, dentro da área, né, de letras. E eu falei, eu vou começar a publicar no Instagram. Eu criei um Instagram pra falar sobre isso. E eu encontrei outras pessoas que gostavam de leitura, eu entrei em várias comunidades, foi um tempo bem bacana. De início como influencer, vamos dizer assim, né? E desde aí eu comecei a empreender sem saber que eu estava empreendendo. Eu comecei a divulgar meu trabalho, algumas pessoas ficavam com aquele negócio de, divulga meu livro. Aí eu ainda peguei, tipo, resquícios desse negócio de influência, né? Aí depois eu parei, eu falei, bom, eu sinto que eu não tô sendo quem eu sou dentro da internet. A internet tem esse risco de a gente acabar sendo o que não é, porque a gente tá na frente de uma câmera, às vezes a gente tem vergonha de mostrar a nossa verdadeira face. E depois eu parei e comecei a explorar outras áreas. Eu comecei a vender desenhos. Eu também desenho. Depois que eu terminei a faculdade, comecei a explorar essa área, porque eu queria fazer design de moda. Aí eu falei, bom, para eu começar, eu prefiro já entrar sabendo desenhar. Então, depois de um tempo da faculdade, eu pensei em voltar a desenhar, porque eu estava em casa, na pandemia, e decidi voltar. Porque durante a faculdade eu acabei não tendo tempo. Aí eu comecei a vender vários quadros. Aí eu consegui vender bastante quadro. Aí depois eu parei, eu não lembro porque eu acabei parando. Mas depois eu vim pros doces, que é onde eu comecei a bombar como empreendedora e entender que eu estava empreendendo.
Porque como eu tava publicando coisas no Instagram, eu pensei, bom, eu preciso de um celular bom para continuar divulgando meu trabalho. E eu pensei, eu preciso arrumar um meio de juntar dinheiro para comprar um celular novo. Então, eu fui pesquisar na internet meios de fazer isso e eu falei para os meninos que um meio mais fácil de conseguir vender dentro do mundo dos doces é o brigadeiro, porque é de baixo custo e tal. Só que eu pensei, eu não tenho paciência para fazer brigadeiro. Aí eu fui pesquisar outra coisa, aí eu achei os brownies. E eu pesquisei como é que fazia brownie e tal, e eu comecei a fazer. E inicialmente comecei a vender na igreja. E o pessoal gostou tanto que começou a pedir mais. E eu comecei a vender e o pessoal, eu quero o brownie da Gabi, brownie da Gabi. Aí ficou brownie da Gabi. Aí o pessoal gostou muito. E eu até falo pro André que eu tenho... que deu o nome, né? O deu nome. Eu até mostrei pros meninos um adesivo que eu tenho, brownie da Gabi. Porque bombou muito e eu falo pros meninos que eu tenho uma receita secreta dentro do brownie que deixa ele muito bom e o pessoal viciava mesmo. O pessoal me pedia doidado. Aí eu comecei a vender doces. Mas era verdade mesmo ou era uma jogada de marketing? Não, eu tenho mesmo. Não é marketing, galera. Aí, depois eu intitulei como Gabiscos Doces, abri um CNPJ. Aí eu falei, bom, no tempo da leitura, quando eu tinha um Instagram falando sobre leitura, eu estudei muito sobre marketing. Eu peguei essa base porque eu mesma fazia. Então, eu tinha que saber como publicar para conseguir atrair um público, né? Então, eu falei, bom, eu quero ser o meu próprio marketing. Eu quero que as pessoas me olhem e lembrem de doces. Então, eu coloquei Gabiscos porque é um nome e as pessoas iriam me olhar e iriam lembrar de doces. Até tem uma história engraçada. Uma vez eu tava saindo da igreja, o pastor tava chegando na igreja, ele chegou assim, não me deu nem boa tarde. Ele falou, ei, Gabi, tem doce aí? Tipo assim, sem mais, sem menos. Não, já acabou, cara. Deu boa tarde. Aí, tava querendo, porque ele me viu, lembrou de doces. Aí eu falei, era exatamente isso que eu queria. A minha marca era roxo e rosa. Eu vivia andando com blusa roxa e rosa, para as pessoas lembrarem da minha marca. Bacana. Então, daí foi uma febre, tanto que até hoje o pessoal pede para eu voltar a vender doces. Quando eu parei, o pessoal ficava me perturbando para eu voltar a publicar as coisas, voltar a vender doces, só que eu acabei parando também. Por algumas razões. Isso. Teve algumas razões pessoais que me fizeram parar e eu acabei não voltando. Aí depois, eu acho que depois de 2 anos, eu voltei a empreender. Mas eu já vim empreender na área que eu tô hoje, no audiovisual. Eu tava estudando para concurso, para minha área de letras. E, ao mesmo tempo, eu tava dentro da minha igreja, no Ministério de Mídia, fazendo publicações de vídeo e foto. E como eu já tinha essa base de marketing, porque eu fazia cursos, eu estudava bastante sobre isso, eu sabia como fazer. Então, depois de um tempo, eu me tornei líder do Ministério de Mídia e o meu trabalho começou a ser visado e as pessoas começaram a me procurar. E eu falei, cara, eu não quero trabalhar com isso, é só um hobby meu. Só que o pessoal me perturbou tanto para eu começar que eu comecei a empreender nisso e o pessoal começou a gostar muito do meu trabalho e teve uma hora que eu tive que escolher ou concurso ou audiovisual, porque eu não estava conseguindo conciliar os dois. Eu falei, bom, eu tinha um concurso como planejamento para que eu conseguisse investir futuramente no meu empreendedorismo. Então, legal. Eu ia te perguntar isso, por que o concurso? Né? Aí eu falei, bom, se eu tô querendo tirar um tempo e para conseguir passar em concurso em média uns 2 anos, por que eu não tirei esse tempo para me aprimorar na minha área? Porque eu teria que parar tudo para poder estudar para concurso. Eu falei, eu vou encurtar o prazo, porque é o tempo que eu vou tirar para conseguir passar, então é o tempo que eu tiro para conseguir crescer no meu negócio. Então eu digo até hoje que eu comecei no empreendedorismo do zero. Então foi daí que eu comecei a minha história do empreendedorismo. Eu deixei o concurso e comecei a engajar no audiovisual. Comecei ganhando absolutamente nada. Eu ia para os lugares só por experiência mesmo e colhi muitas experiências. Eu fui para muitos lugares. Muito bom. Foi um ano assim que eu tive que eu dizia assim para tudo. Inclusive, um dos sims que eu dei, né, foi pro Conecta Empreendedor, que me deu um pontapé inicial muito grande dentro do empreendedorismo. Sempre digo que eu sou uma prova social do Conecta Empreendedor, né? Então, foi daí que começou a minha história como empreendedora. Aí, quando foi esse ano,
O Andrei me chamou para ser sócia. Muita gente não sabe, mas eu já trabalhava com o Andrei, mas como prestadora de serviço, eu não era colaboradora da AIS, eu era prestadora de serviço terceirizada. Só que a gente tinha uma comunicação tão boa, a gente trabalhava tão bem juntos, que a gente acabou se tornando sócios. Eu vim para a AIS e trouxe a Gabisco juntos. Então, eu digo que a Gabisco está dentro da AIS, né? Porque o Andrei trabalhava somente com marketing, não tinha a parte de audiovisual, que é fotos e vídeos. Ele tinha que terceirizar. Então, eu já vim com essa parte. Então, a gente juntou os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, e hoje a AIS ela tem uma gama de serviços, porque tem um monte de gente por trás que está ali disposto a fazer. Muito bom, muito bom. Mas aí, vamos lá. Segura a AIS um pouquinho, né? Que a gente vai agora passar aqui, né, pro Andrei contar um pouquinho da história dele. É legal a gente poder compartilhar. Primeiro, assim, muito legal, né, essa tua história. Isso é bacana. A gente teve a oportunidade de conhecer como conecta também através do Andrei, e essa conexão, né, pra gente como comunidade. Até mesmo dentro que eu falo, dentro do cowork, dentro da Belloffice, acontece muito esse tipo de conexão, de network. Eles são muito importantes. Então, essas indicações que são feitas, a gente acaba conhecendo tanta gente. Bom, olha, é muito legal ouvir a tua história. Você é empreendedora, o que você pegasse ali, você tá querendo fazer o melhor possível. Isso é muito legal, né? Ainda tava tentando se descobrir, o que a gente entende eu tava isso. me descobrindo Vendeu tal coisa, legal, e o que fazia bem, mas se não gostou, também não tinha, né, aquele amor por aquilo. Você, não, acho que não é isso ainda. E até o momento de chegar em algo e dizer, cara, é isso aqui. Aí agora, isso aqui a gente vai pra cima, né? Isso é muito bacana. Agora eu queria que o Andrei contasse um pouquinho, né, a história dele. Vocês são novos pra caramba. Isso é muito legal, assim, sabe? Com a idade que tô hoje, eu não vou revelar, obviamente, mas eu vejo vocês... Ainda, não, obviamente, como filhos, que também são intermediários ali, mas eu digo isso pra qualquer colega que tem novo, que ainda, de repente, mora em casa com a mãe. Cara, se você tem essa pegada, sabe, também tem que ter essa veia empreendedora. Sim. Assim, porque tem gente que começa ali, tá aquele início, fazendo graduação, ele pensa em um concurso público, pensa em trabalhar numa empresa. Tem que ter muita coragem. Tem nada errado, né? Não tem nada errado, mas eu acho que, sei lá, tem um negocinho que pica ali e diz assim, não, faz alguma coisa, vai vender alguma coisa, vai tentar ganhar um dinheiro, que a gente no início não entende bem o que é, né? Como é que funciona, mas vai fazendo, até chegar em algo que de fato gosta, ama e tudo mais, que o caso, né, o meu caso como Belloffice, é o caso de vocês hoje com a AIS, né? Arte Studio, olha aí, direitinho agora. Mas assim, antes da gente chegar, como eu falei, na AIS, Arte Studio, eu queria que o Andrei agora falasse um pouquinho, né, dessa trajetória, né, de novo também. Como é que foi essa pegada contigo de empreender? Compartilha ali com a gente. É um pouquinho difícil falar da minha história sem falar da AIS, né? Porque a AIS é o meu projeto de vida, eu falo. Por quê? Tudo começou muito cedo, né? Eu sou uma pessoa muito teimosa, né? Gabi aí, ela vive falando que eu sou teimoso demais, minha mãe, minha família, enfim. Eu sou uma pessoa muito teimosa, não gosto de obedecer ordens. Então, desde muito cedo, eu falava, cara, eu não quero trabalhar numa empresa e obedecer alguém. Ensino fundamental, eu falava. Porque eu cresci vendo o meu avô como um dono de uma fábrica de vassouras, né, no Guamá. Então, ele se tornou, durante alguns anos, a marca principal Legal, teve uma de vassouras, né? vassouras paraense. E não era uma fábrica que eu sou o Evandro, eu quero comprar aqui para Belloffice vassouras. Não, era a Líder que comprava, era a Nazaré, na época tinha o supermercado Nazaré Formosa. Indústrias compravam com ele, ele vendia para esse tipo de pessoas. Cara. E eu ia muito para casa dele e falar, cara, legal esse negócio aqui. Ele tá à frente de um negócio muito grande, né? Na época era maior do que é hoje em dia. Em contrapartida, meu padrasto, ele era dono de uma oficina também. Ele não trabalhava para os outros, uma oficina de carro, né? Lá no Jurunas. Então eu via muito isso. A minha mãe era dona de clínica de estética. Então eu sempre via quem estava acima de mim dono de algum negócio. Só que ao mesmo tempo que eu via eles, eu falava, caramba, eles trabalham pra caramba. Eu quero meu dinheiro, só que eles trabalham muito, eu não vou pedir o dinheiro deles. Eu preciso de arranjar um jeito de ganhar dinheiro. Isso lá 2014, 2015, né? E aí eu lembro quando eu tava na 8ª série, tava explodindo esse negócio de canal no YouTube, né? Eu tinha um grande amigo que eu falei, Maicon,
bora abrir um canal aqui de jogo, cara, né? Ele falou, não tem nem notebook, mas bora que a gente vai dar o jeito. Mas ele tinha um notebook velho, eu não tinha, eu peguei da minha mãe na época, eu até fiquei com esse notebook. E a gente começou a gravar, e quando a gente gravou um monte de vídeo, eu falei, cara, e agora? Como é que a gente edita isso aqui? Aí foi aí que aí ele falou, cara, meu computador não edita. Eu falei, pois eu vou editar isso aqui, eu vou dar o jeito. Aí eu fui, lembro que no Movie Maker, programa antigo. Até hoje ainda tem ele, né? Ainda não existe. Não sabia que ainda existia. Existe, mano. Aí eu falei, cara, isso aqui é interessante. Isso aqui eu posso ganhar dinheiro em algum momento. Vou me aprofundar mais nisso aqui. Oitava série. No primeiro. Aí eu segui, né? Isso. Editando, dominei o Movie Maker, também era fácil demais. E fui estudar mais edição de vídeo no Sony Vegas. Né, que eu acho que hoje ainda existe também, inclusive. Isso eu já não sei, mas... Não, já ouvi falar, um mas colaborador eu não sei se nosso disse que ainda existe. tem, né? Aí o Vegas, eu falei, cara, dá pra fazer... Minha cabeça expandiu. Dá pra fazer muita coisa aqui. Muita coisa. Eu até brinco que hoje em dia eu sei mexer no Premiere, eu falo que o dia que os meninos largaram o CapCut pro Premiere de vez, eles vão com a cabeça de... dá pra fazer muita coisa. E aí eu comecei a editar e surgiu um trabalho no primeiro ano, né, da escola, onde tinha que reunir grupos pra gente fazer uma peça. Não lembro qual era a peça que a gente fez, né, mas era em vídeo. A gente montou grupos e aí da minha sala toda ninguém sabia editar vídeo. Eu falei, opa, tem um negócio aqui que eu sei e ninguém sabe. Aí eu até comentei, lembro com o Michael na época, e Michael, eu vou trazer meu notebook pra cá, pra escola. Eu já tinha um notebook, tinha ganhado o notebook. Meu avô tinha me dado o notebook, né? Ele viu que eu queria editar. E aí eu falei, cara, eu vou trazer, como quem não quer nada, eu vou editar meus vídeos aqui na sala, porque quando chegar o momento de editar vídeo, ninguém sabe editar, eles vão falar comigo. Porque desde novo, né, a minha cabeça já começou de ideia. Eu falei, cara, e foi dito e feito. Eu editei o vídeo da minha equipe, editei acho que mais pra 2 ou 3 e cobrei. Falei, caramba, dá pra ganhar dinheiro aqui. Foi, inclusive, eu acho que no mesmo ano que eu conheci a Gabi, né? 2015. Isso aí. Eu tava no primeiro ano. Ou conheci ela em 2014, não sei. Falei, cara, dá pra ganhar dinheiro. Bora. Aí eu comecei a estudar o Sony Vegas. Sony Vegas, estudei. Eu falei, cara, peraí, deixa eu pesquisar o mercado. Vi no mercado que mais ainda do que o Sony Vegas, o povo usava muito Photoshop. Photoshop e Corel, né? Falei, cara, eu vou aprender isso aqui. Meu computador nem rodava. Aí eu comecei a aprender, comecei a ver um monte de vídeo aula, porque tinha que fazer as thumbnails, né? Dos vídeos. Eu falei, cara, eu vou aprender e comecei a estudar. Falei, cara, legal, isso aqui dá pra ganhar dinheiro. E aí cheguei, comecei a pegar freelas, né? Pessoas que me conheciam, que me contratavam. Do nada começou gente do Brasil. Ah, o fulano me recomendou, não sabia nem quem era o fulano. Fiz um trabalho, não salvei o contato. Eu fazia, bora fazer aqui. Comecei a ganhar dinheiro cedo. Eu lembro que, inclusive, uma vez o meu avô, ele viu, quando ele ainda era vivo, né? Ele chamou minha mãe e brigou com ela. Ele falou, ei, o Andrei tá começando a ganhar dinheiro. Eu tô com medo dele ganhar gosto do dinheiro e querer largar o estudo. Eu lembro disso. Porque, pra ter ideia, eu tava no segundo ano. Eu faltava os retornos da escola de ensino médio porque eu tinha trabalho pra fazer, né? Segundo, terceiro ano, às vezes, eu lembro muito bem que no terceiro ano tinha um professor de matemática que nem me conhecia. Porque ele dava aula pela parte da tarde, eu não ia pela parte da tarde. Eu faltava aula porque eu tinha trabalho pra fazer e entregar, ganhar dinheiro. E eu lembro que Teu avô, obviamente, preocupado, né? Ele já não, sabia ele tem a razão dela, ele tem razão, dele. né? Tá indo pra escola pra trabalhar. Não quero que meu neto... ele falava assim mesmo, não quero que ele tome gosto pelo dinheiro e largue o estudo. Só que em contrapartida eu tava estudando aquilo que eu queria, né? Eu fazia o seguinte, eu sempre fui assim, o cliente chega comigo querendo fazer um trabalho, eu não sei fazer o trabalho. Eu falei, mas eu sei, bora fechar que eu sei. Aí eu ia no YouTube, estudava como é que fazia aquilo lá e reproduzia em tempo real. Ah, dá pra fazer com essa ferramenta. Dá pra fazer desse jeito, desse outro jeito. E começou. E quando eu vi, eu lembro que fechei minha primeira assessoria com um cantor daqui de Belém, do The Voice Kids. Né? Não lembro nenhum ano, através de um amigo meu. E eu lembro até que gravei vídeos, né, com ele. Eu falei, cara, eu tô gostando de fazer isso aqui, tá virando um hobby, mas tá me dando dinheiro. Em contrapartida, eu também continuei com o canal do YouTube, né?
E aí o canal do YouTube, eu continuei jogando, era o que eu gostava de fazer, e chegou um momento... Lá Era no um meu canal de jogo. canal nesse de caso jogo, gameplay. Lá no terceiro ano, quase saindo do ensino médio, eu comecei a jogar um jogo. Melhor não mencionar o nome, que é uma empresa aí que eu não sei, enfim. E comecei a jogar esse jogo, comecei a gravar vídeo. E os administradores do jogo, é um jogo da China, que tem uma ramificação aqui no Brasil. Ele Da China, mano. é um jogo da China, eles têm vários servidores. E eu jogava no servidor aqui do Brasil. Chegou no momento que eles falaram: André, a gente quer te patrocinar, né? Eu falei, só que o pagamento a gente vai te dar dentro do jogo. Eu já gastava dentro do jogo com coisas do jogo. Falei, caramba, eu vou deixar de gastar para conseguir investir. Eu não pensava que eu ia parar de gastar para usar. Eles me ofereceram um salário dentro do jogo, mais um monte de bonificação aí. E o dinheiro que eu gastava no jogo eu comecei a investir em algumas outras coisas. Foi aí que eu investi no primeiro negócio, né? Começou com a G de Andrei Gomes, né? Foi muito tempo, né? Eu até comentei recentemente com a Gabi que quando eu comecei a editar no vídeo, eu já no papel planejei o que eu queria para os próximos 10 anos, que é exatamente onde eu tô. Eu planejei no papel e falei, aqui a 10 anos eu quero ter a minha equipe, eu quero que as pessoas não reconheçam o Andrei, reconheçam a empresa. Só que no momento eu preciso que elas me conheçam. Aí eu coloquei a G, Andrei Gomes, a G Designer, e foi subindo. Chegou no momento eu falei, cara, eu comecei a trabalhar muito em gráfica, né? Trabalhei como diretor de arte em algumas gráficas. E dentro da gráfica, quando eu fechei um envelopamento de um stand da Sandy Júnior aqui no Parque Shopping em 2019, eu fechei lá, eu falei, cara, eu tô tratando com empresa grande, tô tratando com assessoria da Sandy Júnior, não é qualquer assessoria. Eu lembro que foi logo no retorno, quando eles estavam voltando a dupla. Falei, cara, as pessoas precisam agora conhecer a empresa, não o Andrei. Aí eu coloquei. Aí eu falei, cara, mas eu quero uma marca que já tenha as minhas iniciais, só que eu não quero mais o AG. Eu já usei muito tempo, as pessoas já ligaram o meu nome. Aí eu só segui na ordem, Andrei Gomes da Silva. Ah, o S. Ah, bora fazer o AS. Aí eu comecei a pesquisar o significado da AS, que era exatamente que eu já estava aplicando o conceito do naipe de AS. E tinha meu nome, AS. Eu falei, cara, tá aqui. AS Comunicação. Foi o primeiro nome. E fui. Chegou no momento que eu falei, cara, eu comecei a fazer muita fachada, banner, lona, fachada ACM, letreiros. Quando foi essa mudança de Andrei, mais ou menos assim? 2019. 2019, Foi quando né? eu peguei esse serviço. Andrei para AS e tal, desenhou, aí Isso. bolou toda essa ideia que você falou. Eu mudei de a G Designer para AS Comunicação quando eu peguei o serviço da Sandy Júnior. Logo que eu mudei, a mesma empresa me contratou para fazer um banner pro Lucas Neto, que ele estava lançando o livro dele. Aqui, ele Já tinha CNPJ ou ainda não? Não tinha CNPJ, tudo Tá, CPF. Eu emitia nota fiscal no nome dos outros. Né, eu tinha conhecido ali. E eu comecei a vender muita camisa. Chegou no momento que eu montei uma equipe de vendas. Né? Falei, gente, vocês vão ganhar uma comissão por camisa aqui que vocês vão fazer. Eu já tinha contato de fornecedores que faziam a camisa. Então, para mim, o custo saía muito baixo. E a gente pegava, eu lembro que foto de... Não tinha trabalho nenhum. Pegava foto de filme e começava a fazer estampas. E aí, nesse mesmo período da Sandy Júnior, era período de Sírio. Aí surgiu um colega meu de trabalho, ele falou, Andrei, toma essas estampas, vende pra mim. Pois eu vendi muita camisa de Sírio. Mas muita, fiz muito dinheiro em Sírio. Só que todo mundo que me procurava, os que eu não fechava é porque eles conheciam o Andrei. Todo mundo que eu fechava nem tinha nada formado. Eu falava, já sou AS Comunicação. Aí eu fechava. Eles fechavam com empresa. Ainda tem isso, Ainda tem isso, né? Que eu comecei a ver essa visão de negócio, além do design, né? Sim. E eu sempre gostei de desenhar também, inclusive, desde novo. O avô perguntou por que eu não queria ser desenhista. E aí, fui seguindo. Diz uma coisa, não perde o time aí. Certo. Já passaste por alguma situação do tipo, onde é a tua empresa? Algum cliente perguntar? Ixi, muito. Onde é que é a tua empresa? Assim, eu lembro assim... eu lembro que eu trabalhava, eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhei como gerente de marketing em hotel, 2018. Recebi uma proposta para trabalhar como designer numa gráfica. Poxa, teoricamente é um cargo menor.
Só que o cara falou o seguinte, a tua possibilidade... Eu já tava tendo esses clientes perguntando onde é que teu escritório... Não tinha como falar, vai no hotel, que eu vou te atender no hotel. Não tem como. Não tem, já perdi negócios por não ter, né? Aí quando um grande amigo, meu grande parceiro, Carlinhos, né, da CN Santos, ele me deu uma oportunidade assim que foi um divisor de águas. Ele falou, vem, tu vai me atender e fazer, mas se tu quiser atender algum cliente teu aqui na gráfica, tu pode atender. Entendeu? Então eu chamava, não, meu escritório é aqui na Rua dos 48. Atendia, fazia meus atendimentos, ele deixava, não tinha esse negócio, mesmo que fosse o mesmo serviço, Sim. Era meu cliente, o cliente dele. Uma parceria já com ele. A gente se respeita, ele é parceiro até hoje da gente. E aí, chegou que muitas vezes perguntava, só que eu falava, era no escritório dos outros, né? E isso eu te confesso que foi me dava até um pouco de raiva internamente. Mesmo eu vou compartilhar um detalhe contigo, mas continua. Mesmo grato, eu falei, isso aqui não é meu, cara. Aí tinha esse negócio, mesmo enquanto eu tava atendendo meus clientes, era grato a eles. Quando eu atendia o dele, que era prioridade, né? Eu trabalhava para ele. Eu tenho que parar o meu atendimento para atender o atendimento dele, ou então eu tenho que fazer as coisas pro cliente dele. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Mas eu não consigo andar com as próprias pernas ainda, né? Aí depois eu passei por outras gráficas, passei por agências, passei por órgão público, né? Voltei depois também a trabalhar com ele. E chegou num momento que eu peguei um lugar tão ruim de trabalhar. Eu lembro que essa mulher fez... eu e um parceiro meu que começou comigo, né? A vestir a camisa. Eu falo até hoje em dia que todo mundo tá na AIS é doido. É maluco, todo mundo. Tem que gostar mesmo. Tem que gostar, porque... Tem que ter um parafuso a menos ali, um pouquinho pra fazer parte, né? Realmente. E aí ele começou e eu chamei ele pra trabalhar pra essa pessoa junto comigo, porque ela queria também um social media, né? Ela fez a gente trabalhar até no Natal, no dia 24, na véspera, até tarde. Tinha dia que ela fazia a gente chegar às 7 da manhã e sair 10 da noite. Eu falei, fulano, eu não tinha nem um mês, eu vou vazar. Ele falou, olha, Andrei, se tu for, eu vou contigo. Então bora, né? Então bora. Cheguei com ela, falei, eu tinha prometido pra mim, cara, nunca mais eu vou trabalhar em lugar nenhum. Nunca mais. Depois eu já cheguei a trabalhar, né, em órgão público, depois em uma outra agência de embalagens, mas... ainda não satisfeito. Não, mas eu ainda chegava o seguinte, eu trabalho, eu comecei a ser muito claro, eu falava para as chefias, olha, eu trabalho aqui, mas a minha prioridade é o meu projeto, porque eu já tinha cliente, já tinha Arca, por exemplo. Meus clientes. Faz sentido eu trabalhar aqui? Por quê? Algo que eu sempre falo, chegou num ponto por ter um currículo muito grande e estudar muitas áreas, as empresas me faziam oferta na cara dura. Empresa que era parceira de empresa, não quer vir pra cá? E ficavam disputando. Você tem ideia? Acho que 2021 ou 2022. Não me recordo bem o ano. Eu trabalhava numa gráfica ali na 14 de abril. Uma agência parceira da gráfica falou, olha, vem pra cá, eu te pago mais. Passei. E depois essa gráfica, vem pra cá. Era essa disputa. Inclusive, nesse último emprego, depois voltei a trabalhar pro Carlinhos, né? E ela foi, ei, vem aqui, quando ele não tiver, bora conversar de uma proposta de emprego pra ti. E eles ficavam nessa disputa entre eles. Mas isso é bacana ouvir isso de ti, com relação a se preparar a nível de currículo, de conhecimento. Então, eu também, quando novo, tinha esse sentimento um pouco de... não é querer ser melhor que ninguém, mas é querer ser melhor sempre. Querer crescer sempre. Então, procurava certificações, os treinamentos, cursos, eventos. Eu sempre fiz esse diferencial, quis ser esse diferencial, para fazer com que as empresas... Isso era um plano, minha empresa olhar e dizer assim, cara, esse teu currículo é muito bom, vem para cá trabalhar com a gente. Então, isso é bacana. Eu tava fazendo esses dias, semana passada eu até mostrei pra Gabi. Só de curiosidade, eu parei, tava com um tempinho livre, eu vou fazer meu currículo, não tinha currículo há muito tempo. Vou fazer meu currículo aqui, colocar todas as minhas experiências profissionais, tudo. Deu 3 páginas só de experiência, eu falei, colocar no LinkedIn, que aí o pessoal começa a ficar chamando e tal. E outra curiosidade que a gente sempre fala, eu e o André, a gente tem uma experiência de vida diferente. Eu nunca trabalhei de CLT, eu já fui de cara pro empreendedorismo. Eu cheguei a fazer um estágio dentro da faculdade, mas era
aquele estágio de PIBIC, mas CLT eu nunca fui. Então, quando a gente começou a ter equipe NAS, o Andrei falou, bom, Gabi, tu nunca trabalhou de CLT, então tu não sabe como é. Então, eu vou colher todas as experiências que eu tive, trabalhando para outras pessoas e vamos implementar dentro do nosso negócio coisas boas e tirar as coisas ruins que eu já passei. E ele fala isso. Essa experiência, né? Isso é bom trazer para Então, a gente tenta implementar essa cultura dentro da AGE, não colocar as coisas tóxicas que ele passou dentro das empresas, porque eu não sei como é que foi, não sei como é que é, não tive essa experiência. Hoje eu falo que só tem doido, porque tem gente que a gente fala, ei, para de trabalhar e vai pro intervalo. Ei, vai-te embora, a gente tem que mandar o povo embora da arte. Se a gente não mandar, eles não vão. O André falou, eu nunca passei por isso, nenhuma outra empresa de ter que mandar a pessoa parar de trabalhar. Porque... Olha pra casa, tá bom, né? Ó, desliga a luz, bora, pessoal, bora. Quase assim, porque tem dias que a gente tem que ameaçar a galera pra ir embora. Eles não querem parar de trabalhar. Gente, mas olha, isso que você tava contando é muito legal, assim. Eu também já trabalhei em várias empresas e tive experiências muito ruins, mas isso é bom. Tem um lado positivo que eu digo. Você não vai querer isso para tua empresa. Então, você aprendeu, foi ruim, né? Ter aquela... Eu já trabalhei em um lugar também que eu passei 5 dias e eu tive que ir embora. Eu falei, cara, não dá, mano. É muito tóxico, é muito ruim. Eu trabalhei não vale num lugar a pena. Que eu passei um dia só. Pois é, nossa, eu também já tive essa experiência e é muito ruim. Mas isso pra gente hoje, como experiência de vida, é bom. Por quê? Porque hoje eu também, no time da Bell Office, eu não quero e não passo isso pra minha equipe. E deixo muito aberto que se em algum momento isso acontecer, para eles me avisarem, né? Porque também tem aquele anos, a gente completou agora 6 anos, ainda nova, uma empresa nova ainda, mas sempre pensando em como inovar e como não cair numa rotina que, enfim, de pessoas, principalmente de pessoas ruins ou tóxicas. Então, dentro do próprio time isso acontece e a gente tem que saber trabalhar também. É um desafio, né, do líder, das pessoas que estão à frente ali, né? Eu acho bem interessante, porque... a gente fez até um vídeo essa semana, eu e a Larissa, que ela tá no meu colo, aí é até um meme, foi uma graça que a gente fez, que, olha, não mexe com a minha gurizinha, porque ela vai editar seu vídeo, tipo assim, ela tava no meu colo e eu tava defendendo ela, e parece brincadeira, mas a gente implementa isso na área de a gente entender se os nossos clientes não estão... passando por cima dos colaboradores. Se eles não estão maltratando, tratando mal os nossos colaboradores. Porque quando isso acontece, a gente faz aquela questão de demitir o cliente. Porque já aconteceu várias vezes de um cliente tratar com ignorância ou falar alguma coisa pros meninos que eles não gostaram. E eles falam pra gente. Então a gente vai e defende eles, porque a gente não aceita esse tipo de coisa. Porque acontece muitas vezes de eles respeitarem a gente, mas não respeitarem eles. Ou até nem respeitarem a gente. Tem muita gente aí que eu tô pagando e acha que pode falar de qualquer jeito. Não é assim. Então realmente. A gente defende essa questão de que eles precisam se sentir bem na hora que eles estão prestando o serviço, porque eles que estão lá na frente. Então a gente não deixa essas coisas acontecerem. Então a gente está ali para realmente não deixar um ambiente tóxico. Ao ponto de não deixar os outros maltratarem eles. Sim. Eles sabem disso. Já. Mas assim, olha, volta lá um pouquinho na conversa, na história que a gente estava ali falando da AS. Aí você falou da parte da empresa pública que trabalhou. Isso. E aí a gente já entrou em outro viés, em outro papo de líder, muito bom, por sinal. Mas assim, conta aí. E aí? Tava ali na parte da empresa pública, de repente, como pulou... Pode falar o nome do órgão? Não, acho que não precisa. Melhor não, até porque é órgão público. Melhor não. Vai o governador te manda mensagem ali, olha, eu ouvi. Assim. As empresas estavam realmente ao ponto de querer que eu ficasse lá e não querer que eu saísse. Nesse órgão que eu trabalhei, eu entrei primeiro como estagiário. Meio período, por isso que eu aceitei, né? Eu falei, meio período aqui, eu vou ter, pela parte da manhã eu vou conseguir ajudar lá, né? Se não for também tão pesado. Na parte da tarde, eu vou conseguir focar no meu negócio, que também já não tá tão grande, né? E aí que foi que chegou a parte que eu vou entrar do home office. Eu fui seguindo o estágio e a líder do estágio lá, ela começou a querer me recomendar para eu atender algumas pessoas. Tipo, quem faz isso? Fulano faz, toma, fecha com ele. Achei isso legal, né?
Só que isso também ajudou a AGE, de certa forma, a pegar uma proporção. Ela chegou uma vez comigo e falou ainda que eu era estagiário. E, André, a gente vai fazer uma viagem. Eu preciso de uma empresa para cobrir essa viagem, né? E são 30 dias no navio, pelo interior. Só que tu não pode fazer, né? Eu já tinha CNPJ. Porque o teu nome tá ligado aqui. Tem um vínculo. Tem um vínculo. Só que eu quero que tu faça. Agora ferrou. Tu consegue ir, mas emitir a nota fiscal no nome de outra empresa? Eu falei, cara, consigo. Não tinha ninguém em mente. Não tinha ninguém em mente. Eu consigo. Eu acho que a equipe é doida porque os donos são. Eu consigo. Acho que o Luiz aqui no bastidores confirma. Aí consigo, não tinha nem câmera. Aí ela falou, então tá fechado. Esse órgão é no comércio, e na época o Bradesco também, a minha agência era do comércio. Eu saí de lá, fui lá com o meu gerente. Eu falei, fulano, preciso de um dinheiro aqui que eu tenho que comprar uma câmera pra ontem. Preciso de uma câmera pra realizar esse serviço. Eu cheguei desesperado lá. Falei, Andrei, te acalma. Então aqui. Foi de lá com o gerente do banco. Eu fui andando no sol de meio-dia pra falar com o gerente. Eu lembro que ele tava saindo. Ele não, na época era uma mulher. Ela tava saindo pra ir pro almoço. Eu falei, não, fulana, fica aqui. Eu preciso conversar contigo agora. Eu preciso resolver um problema agora contigo. Aí eu consegui o valor, só que não foi um valor tão alto. Eu falei, cara, eu tenho que comprar uma câmera. Aí eu fui no marketplace do Facebook, achei uma câmera lá boa. A gente usa ela ainda até hoje. E comprei essa câmera. E aí, é bom que a câmera eu também, na época, até comecei a usar pro meu canal do YouTube, né? Nunca deixei, nunca abandonei essa questão. Então, me ajudou nos dois, né? Eu já tava com o Bruno, parceiro, que tá na frente do canal junto comigo, então ajudou essa questão, né? E eu falei, aí tá. Aí, no outro dia, ela falou, André, tu conseguiu alguém pra emitir o CNPJ, nota fiscal. A nota fiscal? Aí eu falei, consegui. Eu tinha conseguido, eu falei com um amigo meu. Ufa. Ele ficou até... Ele, inclusive, foi quem me ajudou a fazer a marca da AGE, hoje em dia, né? Um grande abraço pro Arthur, parceiro até hoje nosso aí. O Arthur chegou comigo e falou, cara, mas isso não vai dar problema pro meu CNPJ, que eu sou MEI. Eu falei, cara, espero que não. Aí eu falei, bora. Tô falando que só tem doido que trabalha comigo. Eu falei, bora. A gente foi. Espero que não. Espero que não. Peraí, bora consultar um contador e tal, não, mas... Eu falei... Aí do nada a Receita Federal lá batendo na porta da casa. Aí no outro dia ela falou, Andrei, eu consigo fechar contigo. Era um valor muito bom. Bacana, cara, que legal. Consigo fechar contigo, mas tu não pode ir porque tu é estagiário. Eu falei, pronto, agora me complicou. Eu peguei o dinheiro, comprei a câmera, já vou dizer gerou a nota, fez tudinho. Andrei, tu consegue resolver? Eu falei, consigo. Me demite como estagiário, então. Não sou mais. Eu sou mais do estagiário a partir de hoje. Pronto, resolvi. Eu quero deixar de ser. Ela falou, não, Andrei, eu preciso, porque tinha saído os estagiários lá. Precisava de alguém, né? Ela precisava de ajuda. Né? E eu tava muito grato pela ajuda que ela tinha me dado. Eu sempre honrei essa gratidão, né? A Gabi até me puxa a orelha e diz, mas não dá, não. Eu sou muito grato a certas coisas. E eu falei, cara, não tenho ninguém. Agora ferrou, né? Agora não dá pra eu me dividir. Eu fui atrás de quem fizesse pra mim. E isso puxa muito que ela falou sempre ela era terceirizada, né? Eu nunca deixei. Eu falei, pai, eu não tenho, eu vou dar o jeito, mas eu vou fazer, não sei como. E consegui mandar alguém pra essa primeira viagem, né? Pra esse primeiro serviço. Aí tá, passou essa viagem. Eu falei, ei, fulana, eu não quero mais. Eu preciso escalar o meu negócio. Aí ela falou, não, Andrei, fica aqui, por favor, não sai. Aí eu falei, cara, eu tenho que ficar em casa, porque eu comecei a ser adepto, eu comecei a trabalhar pela parte da tarde, que eu trabalhava presencial em todos esses lugares, conheci o home office, pra mim foi uma maravilha. Né? Maravilha pra mim. Eu dormia, acordava, meu computador tava lá, ligava a hora, enfim, era... Não tinha horário, tinha missão. Horário, era a missão era terminar. Missão. Virava fim de semana e resolve a parada, e pronto, né? Eu criei gosto por isso. Aí eu falei isso pra ela, ela falou, faz o seguinte, é proibido, eu posso me complicar. Por isso que é bom até não falar o nome, né? Isso, justamente. Eu posso me complicar, mas eu te quero em home office. Falei, pessoa, tu tem certeza? É proibido. Não, tenho certeza, eu quero.
Mas bom. quando foi o ano? Cara, eu acho que foi... Já foi depois da pandemia, não? Foi depois da pandemia. Então ela não ia ter tanto problema, consegue, assim. Só Até que porque não no podia, governo porque... mudou um pouquinho. Depois... Porque era a regra Era do órgão. contratual. Ah, sim, entendi. Estágio, Verdade. Aí tá. Aí cheguei, fiquei em home office porque eu não queria abrir mão. Né? Ela não queria me deixar sair. E aí, eu sempre ia lá só pra assinar o documento, né, de horas. Aí uma vez eu fui lá, eu assinei, olhei pra ela. Ela me olhou, o que foi? Eu falei, pessoa, tu sabe o que foi. Ela falou, realmente eu não consigo mais te segurar aqui. Não dá mais. Eu falei, exato, não dá mais. Eu ainda fiquei porque nesse estágio eu tinha direito a férias. Eu ainda fiquei mais um período de férias recebendo. Só que aí depois das férias eu fui lá só pra assinar o pedido de saída, né? E aí, falei, cara, fiquei 100% em home office, só trabalhando pra mim. E foi um desafio, porque, enfim, tinha pessoas que trabalhavam comigo, né? Só que nada muito ligado, querendo ou não, era eu, e foi perrengue, mas tem dado certo. Tanto que, como eu falei, quando eu planejei os meus 10 anos futuros, eu cheguei. Quais eram os meus 10 anos futuros? Ter um sócio, uma sócia, ter uma equipe e ter um espaço físico. Era isso que eu queria. Pois aqui estou 10 anos depois. Né? As pessoas até se assustam quando eu falo que eu tenho 10 anos, mas tenho 10 anos de experiência porque eu comecei com 15. Eu tenho 25. Então, cheguei exatamente. Agora, hoje em dia, eu já estou planejando o que eu quero aqui há 10 anos. Né? Já até desenhei no papel, mostrei para quem eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito aqui. A gente vai conseguir. E é Com só certeza, cara. loucura. Inclusive, falando Isso é em tempo real, planejamento. nós estamos com novos projetos na AIS Aguarte. Cara, que legal, viu? Ouvir assim, a história de vocês, né? Essa história de... A gente vai chegar já na AS mesmo, Sim. Agora chegou aquele momento que você contou um pouquinho, Gabi. Mas isso é muito bacana ouvir a história de... Por isso que o Belcast ele nasceu, pra gente contar essas várias histórias que a gente, né, como Bel Office, como cliente, parceiros, né, como conecta, como comunidade hoje tem... E que é muito legal compartilhar com outras pessoas, sabe? Eu gosto de... Eu aprendi... Eu já gostava de ouvir histórias pra caramba, assim. Mas da Bel Office pra cá, eu aprendi a gostar ainda mais de ouvir histórias. Porque é um desafio pra gente. Vocês estão embarcando em outras missões e outros desafios agora que vocês vão perceber, e já devem estar percebendo isso, que aí tu já tem que ter um contador, o contador vai dizer que para tu contratar um estagiário tem uma série de regras, funcionário isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode ter por uma série de problemas, de situações, e tu quer, e tu como dono até consegue, se vira nos 30, fica 24 horas, vai, é teu mesmo, não lembra? Com equipe, com funcionário, com estagiário, colaboradores, enfim, tu tem uma série de situações que tu pode afundar a tua empresa se tu não tiver cuidado. Isso. E isso vocês acabam passando até por conta da fase, né? Vão passar ainda mais agora, depois dessa parceria, essa junção de vocês, com toda a equipe que vocês estão. Então, aí já são outros desafios, mas que são bons também de passar, sabe? Tendo o que você procurava ali, o amor, aquele propósito, sabe? Aquele vontade, bora e vai estar aqui morto, cansado, que é o que a gente passa, às vezes tá cheio de remédio na mochila, mas tem que vir porque tem compromisso. Eu já tenho né? uma necessidade de remédio. Olha aí, tá vendo? Então seja bem-vinda, é isso mesmo. Ela tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia tem um remédio diferente. E aí tu vai no médico fazer um check-up, aí começa a gastrite, refluxo, não sei o quê. São os brindes que a gente acaba levando, né, nessa vida aí maluca. Mas chega um momento também que tem, vamos lá, cuidar da saúde, então em outros momentos, né? Até lembro de ter te visto uma vez na academia, depois tu sumiu, nunca mais ouvi, né? Nesse dia ela fez até um gif meu, eu fiz uma foto dela também, que eu vi que ela tirou foto, uma figurinha. Em minha defesa, eu vou pra academia e não posto. Olha aí, mas não no mesmo horário porque aquele que eu malho, tu não... Mas agora na acusação dela, nunca mais ela foi. Na minha Teve um outro colega também, postava. Luiz, disse que ia voltar a malhar. É outro que é só nada. É outro que é só papo, cara. Então, assim, é um detalhe que a gente brinca, mas é importante, porque né, se a gente não tiver
uma base ali, não é só o trabalho, tem que ter a saúde espiritual, tem a saúde física, todas elas, né, alinhadas, cara, você vai longe demais. Uma delas quebra, você uma hora vai sentir ali e não vai conseguir caminhar. E a saúde ela é muito importante. Então, uma dica que eu dou para vocês de mais novos, né? Que eu vou dizer, não vou falar a idade de novo. Vá pra academia. Mas vamos pra academia, malhar. Muito mais novo? Eu pra ser sincero, eu não me acho muito nova, não. Vocês vão bem novos, assim, mas cara. Eu fico muito feliz de ver a idade que vocês estão, assim, quando você fala, 15 anos, por assim, porque eu comecei com 15. E, porra, é um desafio muito louco. A Gabi também nova, então isso é legal, porque ainda tem a chance de errar, porque a história que vocês passaram, a chance de errar ali, até morando ainda com o pai, com a mãe em alguns momentos, o impacto é pequeno, cara. Eu, por exemplo, quando montei a Bel-Office, eu saí de uma empresa, cara, já tinha filho, já tinha outras situações que se der zebra, é bronca, né? Acaba, tu não paga a casa, boleto, não sei o quê, e dá um mau problema. Quando a gente mora com o pai, eu também já empreendi desde ali, é legal, porque não deu certo, cara, não deu certo, eu vou virar a chave aqui e vou pro próximo. E uma hora ele vai dar. Eu vendi brigadeiro, vendi tal coisa, não, ainda não. Mas tu tem um resguardo aqui do teu pai, tua família, tá com eles, tá tranquilo. Não tem um pito pra dar água, como a gente brinca, né? Tá de boa. Vai até... E quanto mais cedo tu começa, melhor ainda. Isso que eu digo pra eu sempre falo pras pessoas que... Porque não é a primeira pessoa que fala que a gente é novo, mas só que eu fico me comparando as pessoas que começaram a empreender como tu, né? Porque nos eventos que eu vou, eu sempre vejo que a galera realmente começou a empreender depois de muito tarde, tipo, depois de 30 anos, 40 anos. Então, daí eu percebo que realmente a gente começou muito novo. Porque o pessoal só saca depois de um bom tempo nessa área do empreendedorismo. Não só no empreendedorismo, mas também no concurso público. Parece que o pessoal só... a grosso modo, né, falando, só acorda pra vida depois dos 30 pra essas coisas. Eu vi um podcast que puxa muito isso que a Gabi tá falando. E não é que esteja errado, né? Na verdade, cada um tem o seu planejamento. Seu desejo, planejamento. Mas eu vi que muitos empreendedores, eles trabalham, conseguem dinheiro e empreendem. No nosso caso, a gente empreendeu sem nada pra conseguir dinheiro, né? A gente inverteu. Verdade. E, sinceramente, tem dado muitos frutos. Mas assim, isso aí é uma porque era fase diferente mesmo. Então, antigamente, eu diria que não era todo mundo que queria, tinha esse desejo de montar algo, de querer fazer. Não, acho que tem toda uma cultura por trás, um movimento que diz, não, tu tem que ser concursado, tu tem que trabalhar, tem um negócio fixo, a segurança e tal. E a maioria vai, e como você falou, tudo bem. Isso é natural, são escolhas de cada um. Mas tem gente que fica inconformado lá. Não, mas poxa, acho que dá pra gente fazer algo, dá pra gente vender tal coisa, dá pra gente, sabe? Olha, por exemplo, olha o meu filho com 10 anos, eu descobri que o moleque, ele edita vídeo no CapCut. Olha! E jogando, e tem um negócio lá, um grupo não, no YouTube, eu até fico monitorando, né, pra ter cuidado de jogo, aí ele fica com um amigo, aí ele fica postando o jogo, aí tu sabe, pô, aí eu sei, pai, peraí que eu só tô editando CapCut, o quê? Peraí, me mostra aqui. E eu pensei só que era uma edição. Não, ele corta, ele faz uma entrada, ele bota um áudio de fundo. Eu falei, moleque, como assim? Olha, 10 anos. Então, já tá começando. 10 anos. Olha, eu quando comecei eu ganhei com o meu primeiro computador foi com 14 anos. E quando eu ganhei o primeiro computador, eu disse, isso aqui vai ser a minha vida. Tanto que hoje eu tenho a Bel-Office, né? Não é voltar à tecnologia, mas eu tenho uma empresa de tecnologia de muito tempo, né? Desenvolvendo muita coisa lá. Mas ali também foi um marco para mim. Mas olha a diferença. De 14 anos, de 12 a 14 anos, ganhar o primeiro computador para poder... Não tinha celular ainda. Então hoje a fase ela é diferente. Hoje tu aprende muito rápido computador. Desde moleque tu tá... E os filhos de você vai ser mais ainda rápido. Não, eu vejo meu irmão de 2 anos mudando rios no YouTube. É isso. Então a fase mesmo já vem cada vez mais rápido, mais ágil. E que sejam empreendedores, né? Mais cedo também. Meu filho fica... Pai, eu queria vender pipoca lá embaixo pros amigos. Aí a mãe, né? Não, peraí, pô, calma. Bora fazer a pipoca aqui, moleque. Bora entender. Porque é isso, a gente entende... Tá entendendo, tá, né, conhecendo um pouco dessa vida de fato de empreender. Então a gente não pode cortar. E aí eu vejo a história de vocês, eu acho muito bacana. Eu assim falo mesmo. pro meu irmão, porque o meu irmão, ele tem 13 anos. E a minha mãe, desde cedo,
eu me orgulho muito disso. Ela ensinou ele e a minha irmã a terem gestão financeira Importantíssimo. e independência. A minha mãe também é empreendedora, então desde cedo ela ensina o meu irmão a ajudar ela nas coisas. Então ela fala, olha, você vai me ajudar, eu vou dar tal dinheiro pra você, mas esse dinheiro você vai dividir pra isso, isso e aquilo. Você vai usar isso e o resto você vai guardar. Então desde cedo ela ensina ele a vender e a guardar o dinheiro dele. Bacana. Tanto ela quanto a minha irmã. Então, o meu irmão com 13 anos, desde criança, ele sempre gostou de tecnologia e matemática. Aí agora ele tá fazendo um curso de técnico de celular, uma coisa assim. E agora ele tá abrindo o próprio negócio, tipo, bem pequeno, mas ele tá começando a fazer assistência técnica de celulares. Até cartão de visita. Aí um dia desses eu estava na empresa, aí ele me deu um cartão de visita dele quando eu tava lá na casa da mãe e falou, olha, toma aqui pra te distribuir pra mim. Aí ele me deu, aí do nada apareceu um lá na empresa, que tava na minha mochila, eu joguei lá. Aí o pessoal, de quem é isso daqui? Não, foi porque ele me deu também. Aí eu tava na minha carteira. Aí o pessoal, de quem é isso daqui? Eu falei, do meu irmão, que ele faz assistência técnica. Aí eu falei pro pessoal, eu acho que qualquer dia desses eu ainda vou chamar ele pra fazer o estágio aqui, porque o Bruno, que tá no bastidores, ele é web designer e engenheiro de computação. Eu falei, qualquer dia desses eu vou chamar ele pra cá pra ele ganhar experiência. Aí porque ele ainda tem 13 anos. Aí o Bruno, teu irmão tem 13 anos e já empreende, já tem uma assistência técnica. Aí eu falei, Aí, tá vendo? Então, assim, ele já tá fazendo as próprias vendas. Ele provavelmente vê também, se inspira um pouquinho, isso faz parte. Aí um dia também, desses ele até falou, Gabriele, eu não preciso te pedir mais nada, porque eu já tenho meu próprio dinheiro. Eu falei, tá bom, o problema é teu. Legal, né? Isso é legal. Isso tem, como eu falei aqui, tem parte que você tá inspirando ele já. Tá vendo você com um negócio crescendo, avançando. Ele já veio conhecer a empresa aí ou não? Não, ainda não. O dia que vier, tu vai ver, caraca, o olho dele vai brilhar e ele vai ter esse desejo de, cara, eu também quero assim, sabe? Isso é bacana, a gente inspirar outras pessoas. Eu acho muito legal mesmo. Mas agora bora falar da AS mesmo, né? Bora falar um pouco de marketing. Falou de empreendedorismo, muito legal. Isso a gente tem que compartilhar. Eu volto a dizer, né, para quem tá assistindo a gente ali, o Bellcast é isso. São histórias de negócio, são conexões, é cowork. Então, eu queria que agora vocês falassem um pouquinho, veio a história de como, inclusive, surgiu o nome AS e tudo. Mas eu queria agora, Andrei, que você contasse um pouquinho e aí compartilhasse também com a Gabi a ideia dessa junção de vocês, né? Eu lembro a gente ter conversado um pouquinho, aí um parêntese lá, o Andrei compartilhando uma reunião com a gente, eu e o José Ribeiro do Conecta. E aí ele falou, cara, vou apresentar a vocês uma pessoa que faz os serviços para mim e a gente não bate papo de vídeo e foto. E disse, cara, eu acho que ela tem uma pegada legal e vai poder ajudar a comunidade. Aí surgiu toda essa conexão, né? Sim. E aí eu lembro bem que ela começou a tirar foto, porra, muito bacana, legal. E eu lembro lá, a gente num bate-papo com o Ribeiro, ele disse, cara, a gente precisa de alguém de vídeo. Eu falei, não, mas, cara, a Gabi, ela é muito séria e tal, enfim. Aí teve toda aquela história que ela, não, deixa eu mostrar um vídeo aqui. Eu falei, caraca, como assim, né? Tá se escondendo aí, né? Não, mas é aquele momento de inspiração e tudo. Mas aí eu queria que tu contasse um pouquinho, aí eu lembro a gente ter batido esse papo, né? Sim, conversou, porra, eu tenho um plano, né? E tu, porra, eu tenho um plano. Mas eu chamei a Gabi aí, mas eu tenho um plano aqui de chamar ela pra ser minha sócia e tal. Aí, pá, de repente já viraram um sócio, avançou, cresceu de uma forma muito rápida. E a gente presenciou um pouquinho isso ali dentro da Bell Office. Eu queria que tu contasse um pouco disso, esse momento, né? Dizer assim, e aí, por que um sócio, né? Agora, uma vez que tu tá numa fase ali, compartilha com a gente. Eu tava numa fase boa até. Né, tava trabalhando, como disse, para uma agência de embalagem, né, que eu vou dar um salve aqui para Libra. Eu costumo dizer que é o melhor local que eu já trabalhei. Bacana, né? Cara. E tava trabalhando lá, tinha era home office, tinha uma carteira de cliente já boa, onde eu conseguia atender sozinho. Eu tinha um designer que trabalhava comigo. Não me recordo se eu tinha uma social media. Não recordo. Só que eu tava numa fase boa, só que eu tava com muita demanda. Eu já tinha câmera, tinha microfone, tinha um monte de coisa. E sempre era eu que tinha que ir até o cliente fazer a gravação dos rios que a gente faz, né? Pra rede social, vídeo, enfim.
Aí chegou no momento que eu falei, cara... Ah, não, mas peraí. A história da Gabi, desculpa, começou até antes, né? Mais uma vez, para aquele órgão público, ele me chamou para fazer mais uma daquelas viagens. Só que como eu tava nesse cenário, eu falei, cara, eu não tenho tempo para ir. Não tenho tempo. Eu morava só, né? Tinha 2 cachorros e tal, os compromissos em casa. Eu não tenho tempo para ir. Eu preciso de alguém. Aí eu falei com um amigo meu, Everton, que ele fotografou para mim durante bastante tempo. Eu falei, Everton, tem como tu ir? Ele falou, cara, eu não consigo porque eu tô em viagem missionária, né, da igreja. Eu falei, tá, beleza. Mas quem que eu vou mandar? Eu falei, quer saber? Eu vou experimentar alguma pessoa nova. Aí eu postei no status do WhatsApp, preciso de contatos de fotógrafos. Eu postei assim mesmo. Aí um grande amigo meu, Luiz Carlos, mandou o contato da Gabi. Eu já conhecia a Gabi, né? Conheci porque a gente estudou junto. Eu estudei com o Luiz Carlos, que é primo dela. Ela era uma série acima da minha e já conhecia ela. Quando ele me mandou, eu falei, será? Eu tava já conversando com 2 fotógrafos, 2 filmmakers, na verdade, bons, conhecidos em Belém. Aí eu não chamei a Gabi de cara. Tava conversando com os 2, tava negociando a viagem com os 2. Aí o Luiz Carlos falou, eu acho que dessa parte a Gabi nem sabe, talvez, 100% da história. O Luiz Carlos falou, ei, tu já falou com a Gabi? Dá uma chance pra ela lá, cara, ela tá começando aí. Aí esse tá começando me preocupou. Porque era um órgão público, Sim, né? Não pode tem como mandar um dar amador. Aí foi que eu conversei com ela. A gente começou a conversar. Demorou ainda pra acontecer essa viagem, né? A gente conversou, bateu orçamento, ela me deu preço e tal. E aí pausou a conversa. A viagem foi adiada. Tá bom. Demorou uns 6 meses pra acontecer. Aí quando voltou a se falar de viagem, eu fui falar com as pessoas que eu tava conversando fora a Gabi. Nenhuma das 2 estavam disponíveis. Pedi num grupo contato, ninguém tinha. Eu falei, vou falar com a Gabi aqui. A gente voltou a conversar, conversou, acertou. Pronto, eu mandei ela pra viagem. Mandei com muito medo. Foi o primeiro serviço que ela fez pra mim, não conhecia o trabalho dela. Eu doido, nem pedi portfólio, nem nada. Mandei ela pra essa viagem. Foi um sufoco, né? Eu acho que ela passou 15 dias, né? Foram 15 dias. 15 dias. Foi mesmo, Gabi? E aí... Missão, 15 dias fora. Eu trouxe ela justamente pelo que ela falou. Eu abri mão, né, de um contrato alto, porque começaram a destratar ela. Tratar ela mal, das piores formas. Eu falei, cara, eu já passei por muito isso. Não vou permitir, mesmo que não seja nem colaborador, seja uma prestação de serviço, nunca mais ela faça nada pra mim. Não vou permitir que façam isso com ela. No meio da viagem, ela ia passar um mês. No meio da viagem, eu falei, vem-te embora. Falei com a supervisora, manda ela de volta, bora encerrar aqui, porque vocês estão assim. Aí ela veio de volta. E eu gostei do resultado do trabalho dela. Né? Gostei. E comecei a... Olha, eu tenho esse cliente. Quanto é que tu me cobra pra ir lá? Valor X. Aí ela não tinha câmera. Então a gente fazia um aparato. Precisa da câmera. Pode me emprestar? Toma, lá, vai lá. Aí começou... Inclusive, primeiro trabalho foi pra Arca. Um beijo pra Arca. Um abraço. Tá, pro Leandro. Aí chegou num ponto que eu falei, Gabi... Quanto é um valor mensal pra tu atender os meus clientes? Porque tu já tá atendendo. Um valor mensal aqui, bora lá. O valor é X. Eu falei, tá bom, bora fechar. Eu já tinha passado por experiências ruins com sociedade. Né? Eu nunca cheguei a ter um sócio ou uma sócia. Mas eu já tive 2 pessoas que iriam ser. Só que eu passei por experiências muito ruins com essas pessoas. Então eu criei um problema de desconfiança muito grande. Aí a Gabi começou a ser doida e topar umas loucuras que eu falava. Aí eu comecei, falei, quer saber? Eu vou me dar essa chance de analisar. Não falei nada com ela. Eu vou dar uma chance de analisar. Sim. Quem sabe daqui não possa surgir uma sociedade. Porque, como eu disse, eu trabalhava só na frente e tinha muita coisa. Não tinha muito tempo de certas coisas. E aí, ano passado, em 2023, eu chamei ela pra ir lá no meu condomínio. A gente sentou numa área lá. Falei, a AIS é isso. Tô precisando de uma sócia. Não tô falando que é tu. Não tô te dando nenhuma garantia que vai ser tu.
mas tô te visando pra uma possível parceria. Lembra o mês disso? Foi logo depois da viagem, Foi logo quando eu depois. cheguei. Foi. Tô visando alguém dessa forma aqui. Ah, tá bom, né? Enfim. Continuou o trabalho. Aí foi crescendo, foi crescendo. Eu vi que a demanda dela começou a crescer, a minha também começou a crescer. Eu falei, cara, o momento é esse. Hora de juntar esses Ela já esforços tava, aí. inclusive, prestando parceria com a Conecta. Começou a pegar os projetos lá e Foi. juntar os esforços. Aí eu falei, Gabi, bora pra uma reunião. A gente sempre fazia uma reunião mensal, né? A gente já tinha feito naquele mês, acho que era dezembro. Janeiro. Não, janeiro foi quando oficializou. Não, tu fez 2 reuniões em janeiro. Foi? Pois é. Então a gente já tinha feito uma de janeiro pra alinhar o mês, que tinha pra fazer durante o mês. E chamei ela pra uma segunda. Ela conta que ela até achava que ia ser demitida. Falei, eu tô fazendo alguma coisa de errado? Segunda reunião em um mês. Não é esse o plano, né? Que a gente tinha aí, né? Eu falei, Gabi, é agora, Gabi. Agora ou nunca. Bora virar sócio. Ela se espantou. Aí eu lembro que ela até falou, não tenho tantos clientes, assim, questão de financeiro. Não te preocupe, eu tenho. A gente vai atrás de mais. Bora juntar aqui. Ela tinha alguns clientes esporádicos, ela trabalhava muito com evento, né? O cliente chamava pra ela ir pro evento, eu já tinha os clientes fixos. Não, a gente se mantém com o fixo, vai atrás do esporádico pra bancar as coisas. Então eu também já tinha feito todo um planejamento, né? E aí a gente foi seguindo, começou e eu falei o seguinte, Gabi, eu preciso de alguém pra ser a cara da Ash. Eu quero que seja tu. Porque é igual tu falou no começo, é tipo o Batman e a Mulher Gato, né? Eu queria ficar por trás das coisas, pelos bastidores. Porque eu sou uma pessoa muito operacional. Hoje em dia eu tenho lutado pra sair do operacional, né? Confesso que não saí às vezes até por vontade minha, por gostar de criar. Eu comecei criando. Mas eu falei, eu vou ficar mais na parte do operacional. A demanda de vídeo e fotos ainda não é tão grande como é hoje em dia. E tu se torna o rosto da Ash. E a gente vai tacando. Beleza. E foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente começou a conversar. E eu, todo esse tempo, home office. Né? A Libra se tornou... A Libra eu acho que eu passei uns 3 meses no presencial. Depois se tornou home office. Então, pra mim, perfeito. Meu trabalho fixo ali de home office. Meus clientes, eu atendo home office. Eu acordo com meus cachorros, durmo com meus cachorros. Pra mim é uma preciosidade muito grande. Hoje em dia eu tenho 7. Uou! Não tinha despesa nenhuma, porque eu já fazia mesmo meu supermercado, minha internet, a minha luz já era que eu pagava, né? Não tinha despesa nenhuma aqui, tinha um computador bom. Home office. Ela falou, Andrei, agora que a gente tá em sociedade, a gente precisa de um lugar físico. Eu vou falar com o Evandro. Inclusive, uma curiosidade, no dia que ele me chamou pra ser sócio, foi no dia que eu estava falando com o Evandro pra conseguir uma parceria pra ter um lugar na Beloffice. Porque muita gente não sabe, mas o Evandro vivia me enchendo o saco pra falar, Gabi, tu tem que vir presencial, porque eu trabalhava de home office também, e ele falava, olha, é importante, é uma oportunidade. Aí, de tanto esse menino falar pra eu vir, eu falei, tá, Evandro, bora. Aí, eu fiz uma reunião com o Evandro pra gente alinhar, né, ver como é que a gente poderia fazer. Aí, no mesmo dia, eu tava conversando, eu e o André tinha um trabalho. Aí, eu falei com ele, ele falou, Gabi, bora falar eu e tu com o Evandro, porque vai nós dois. Aí, ele me chamou pra sociedade, aí depois a gente falou com o Evandro, e eu falei, Evandro, agora é nós dois. Aí, 3 doidos fecharam parceria e falaram, então bora. Mas eu ainda fui resistente, porque eu falei, Gabi, não é só ir. Tu vai como? A gente não tem dinheiro pra te mandar. Tu vai comer o quê? Tu não tem dinheiro pra almoçar. Aí que ela caiu na realidade. Eu falei, imagina nós dois. Aí ela falou, meu Deus, é verdade. O que é que eu tô fazendo? Não, André, mas bora. Eu falei, Gabi, não é hora, Gabi. Bora ficar de home office. E eu perturbava ela, de certa forma, e eu cheguei, eu acho que ia conversar muito contigo, só que assim, a tua fase estava um pouco diferente, tu estava muito estabelecido no home office. Sim, eu e tava aí quando tá numa condição estável. tranquila,
Não adianta, a gente não entra para querer mudar a mentalidade das pessoas. A gente só entra, eu digo assim, mais como back office, e entrar para dar sugestão é quando tu vê o momento. Então, por exemplo, ela estava naquele momento que cada um evento ou cada iniciativa que ela estava conhecendo, alguém chamava ela porque gostava do trabalho. Sim. Tanto que vocês conseguiram alguns clientes, né? Tanto lá dentro da back office como no Sim. prédio. E aí são conexões que vão surgindo, né? Eu tava participando de tanto evento, que eu praticamente tava morando no Parque Office, porque eu vivia aqui. Aí eu falei, eu preciso realmente vir pra cá, porque eu já tô aqui todo dia. Aí eu falei, não, Gabi, não é o momento. Eu tava, como você disse, estabilizado financeiramente em home office. Então, não, mas era o momento mesmo, era a realidade. Isso, aí ela falou, bora, André, bora, Deus vai abençoar. Ela era nessa época ela era mais crente que eu, né? Eu tava fora da igreja. Falei, Gabi, eu não acredito nisso, Gabi. Bora, André, bora. Ela ficou perturbando. Falei, então bora reunir com o Evandro, que agora eu quero entrar nessa negociação. Aí foi que a gente fechou. Aí quando a gente fechou, eu falei, Gabi, tu é doida, Gabi. Eu não tenho dinheiro pra vir. Deus vai abençoar. E não é que nesse mesmo mês eu consegui comprar moto. Nesse mês a gente conseguiu comprar moto, a gente conseguiu muitos clientes pelo fato de a gente estar numa localização. Então, em um mês a gente conseguiu se estabilizar o suficiente para que a gente conseguisse ficar presencial. Mas a gente realmente veio sem nada. Foi. A gente veio só com uma quantia pra gente sobreviver, eu acho que 1 semana, 2 semanas, mas as coisas aconteceram tão rápidas. Até o Evandro falou, eu lembro uma vez, ei, gente, calma, vocês estão crescendo muito rápido. Porque só pelo fato de a gente estar presencial, eu não sei se tu vai entrar nessa parte, mas acaba entrando, pelo fato de a gente ter vindo pra back office, né? Isso fez a gente crescer muito juntos. Muito. Isso eu ia perguntar para vocês, né? Como é que vocês, até porque vocês passaram por essa fase, sim, de vir para dentro de um espaço Sim. de cowork, vir para back office, como foi que isso ajudou vocês, assim? Porque eu acho que é legal também compartilhar com outras pessoas que, né, de repente tem a sua empresa dentro do home office. E depois da pandemia isso ficou muito tranquilo e natural, ficou muito forte. Eu até te perguntei logo no início, né, se algumas pessoas perguntavam onde é a tua empresa, Sim. porque eu, quando mais novo, passei por isso, né? Eu tinha uma empresa e a minha empresa era home office. Era empresa de tecnologia, precisa de computador, internet, notebook, qualquer lugar eu trabalhava, lindo, né? Mas as pessoas eram muito apegadas ao endereço. Onde é que é a tua empresa? Ah, lá na tua casa? Não, cara. Então, não, tu não é profissional. Então julgavam um pouco isso, sabe? Eu Mas acho como que foi tem isso pra uma vocês, questão assim? que eu acredito que eu até tenha falado com o Evandro. Eu fiquei 3 anos em home office. Eu também comecei trabalhando em casa e estava muito adepta em casa também, porque eu podia fazer meu horário e começar a trabalhar no meu horário. Então, às vezes eu trabalhava até a noite, às vezes eu e o André, como a gente era parceiro, a gente, meia-noite a gente estava conversando, trabalhando junto. Então, chegou um momento que um amigo meu que trabalhava comigo, ele ficou me perturbando para que eu colocasse meu endereço no Google, né? Mas só que eu falei, eu vou colocar meu endereço, é muito perigoso, a pessoa pode bater na minha casa e, sei lá, roubar minha casa, me assaltar, e a minha casa é de frente pra rua. Então, isso pra mim era muito perigoso. Então, quando... Acaba expondo, né, o endereço Muito da demais. pessoa, verdade. Então, eu ficava com medo disso, tanto que quando eu vim para a back office, uma das coisas que eu coloquei em negociação é o endereço fiscal, porque eu queria ter o endereço do Parque Office dentro da Gabiscos, porque até hoje as pessoas não sabem que a Gabiscos é um CNPJ, então eu queria ter esse endereço no meu CNPJ para ser mais seguro para mim, porque eu não queria colocar o endereço da minha casa. Então, quando a gente veio pro Parque Office, ajudou muito nessa questão também. Eu até batia contigo sobre até a credibilidade em cima do endereço. Não, onde é a tua Exatamente. empresa? Isso naquele deu muita prédio do Parque credibilidade Office, isso pra gente, conta, muito. querendo ou Isso. não, pro negócio. A pessoa chegar ali na frente, eu tô indo reunir, né, com a Gabi. Caramba, nesse prédio, olha que legal, a empresa dela é aqui. Exatamente. Então isso eu já foi ouvi uma muita diferença gente me muito falar. grande, porque eu nunca tinha trabalhado no presencial, nunca tive uma empresa física, vamos dizer assim. Eu sempre trabalhei de home office por conta própria. Então foi um baque assim muito grande, porque a gente falou, tá, não é só vir pro presencial, a gente tem que arcar com muitas despesas. A gente pôde ter o endereço fiscal, colocar a AIS aqui, a Gabiscos aqui. E isso deu muita credibilidade mesmo, tanto que a gente conseguiu muitos clientes só pelo fato de a gente estar aqui. A gente tem Sim. muitos clientes no prédio, porque a gente tem essa vantagem de estar no prédio comercial. Então a gente consegue muitas pessoas daqui.
Então foi muito bacana. Então a gente falava, ei, bora fazer reunião. Aí onde é a reunião? Ah, lá no Parque Office. Aí a galera vinha, olha que legal. Tinha cliente que ficava doido pra conhecer o nosso escritório. Isso, então era isso muito é bacana. Essa credibilidade que a gente comenta, né? Que ela ajuda muito, né? Para vários empreendedores, empresários, enfim. Bacana ouvir isso de ti, porque essa trajetória de 6 anos, eu fico feliz quando eu escuto que de alguma forma a gente ajudou um empresário. Eu estava num evento com o Benedito da Resolve lá e ele passou rápido também. Foi assim igual vocês. Dele foi um pouco menos de tempo numa sala privativa, mas rápido ele teve que ir para a rua mesmo, vender lá. Mas ele mostra na palestra dele falando assim que as pessoas... Ele estava no home office, o endereço dele, ele vinha, marcava as reuniões periódicas, até ele vir para cá, para dentro da Bel-Office com uma sala privativa, mas ele falava onde é que... E isso eu acho engraçado. Logo no início ele falava assim na apresentação dele, onde é que é a tua empresa? É lá no prédio do edifício Parque Office. Aí ri um pouco. Falei, assim, sabe, um pouco sem jeito, falar, cara, a tua empresa é lá. Né? Vai falar sério, tua empresa é lá, cara. Tu tem que dizer que é lá, porque ela tem que gerar essa credibilidade mesmo. Esse é o papel. É dessa forma que a gente tem ajudado muitos empresários. A gente tem que criar esse vínculo com a empresa, com o endereço, com o prédio e dizer, cara, como é que a tua empresa pode ganhar com isso? Então não é uma brincadeira, não fica sem graça e mostra que a tua empresa é lá e ponto, para você ganhar aquele cliente. Já escutei de cliente também que eu acho muito legal, falando que ele o meu cliente chegava na porta do edifício e 50%, assim, 40%, 50% da negociação ela já estava feita, porque isso gerava uma credibilidade, uma segurança em estar em um lugar como esse, que eles gostavam. Então, isso era muito bacana. São histórias que a gente tem, né, ouvido e que eles, né, quem está assistindo vai poder ouvir aqui de outros parceiros também que a gente tem. Mas isso é legal saber, né, que a Bel-Office, ela ajudou e tem ajudado vocês. Né? Logo, vocês saíram, né, cresceram tanto ali, dentro chegou um ponto que é natural isso acontecer. Já estamos com né? novos projetos, que eu não vou dar spoiler. Olha aí, rapaz. De crescimento, inclusive. Chegou ao ponto e é natural, vocês foram por um momento ali compartilhado que fica 1, 2, vocês 2, depois teve mais o terceiro, depois teve o quarto e daqui a pouco esse cara não dá mais, porque de fato o espaço ali ele já não cabe tanto, né? Então tem esse é natural essa parte do compartilhar, hoje, chegar um momento que tu tem que ter de fato o teu espaço. Né? Hoje a gente tá em 9 ou 10 pessoas. Né? Não sei de cabeça. Já precisa esse povo todo não compartilhar ia virar uma privativa. Ia tirar quando a gente se mudou, né? Até falaram, por que vocês não vão para uma privativa? Eu falei, cara, não vai dar certo, porque a gente tá crescendo tão rápido que vai ter uma hora que a privativa não vai caber. A gente conversou sobre isso, né? Lembro de ter falado para vocês. Falei, gente, você tem equipamentos e tudo. Não tem, pela quantidade de pessoas, não tem como. De fato é isso. E a Bel-Office, a gente estava dominando o compartilhado porque tinha mais coisa da do que outra coisa. E como aconteceu já com outros parceiros que até hoje são nossos clientes, mas que não necessariamente estão em salas, né, dentro da Bel-Office. E é natural a gente chegar ao ponto de assim, não, eu não tenho essa sala, não tenho esse tamanho. Mas a gente está dentro de um prédio comercial, então às vezes é natural ir lá buscar, encontrar um e consiga levar a sua equipe. E vocês conseguiram uma oportunidade bem legal e não tinha como dizer não, como não abraçar. Isso. Né? Então, mas assim, a Bel-Office ela continua ajudando vocês. Eu sempre digo, nós somos parceiros, continuamos parceiros, clientes. A gente tem as salas, os espaços, quando precisa reunir, tá ali à disposição, né? Claro, essa parceria que a gente diz e a gente fica muito feliz. Teve vocês, teve a MR, a Único, todos são clientes que em algum momento estavam ali e chegou um momento que não tinha mais sala, como a gente atender. E a gente, a minha equipe logo no início ficava triste, assim, poxa, chegaram, disseram que vão sair. Cara, não fica triste não, porque na verdade a gente fica feliz, estão crescendo. Não é o nosso objetivo, é o nosso propósito, ajudar o empresário, o empreendedor. Isso está acontecendo, se ele está crescendo é porque é bom para eles. Então essa que é a ideia. Isso que inclusive, abraço para Paloma, eu fiquei muito triste porque no dia que a gente saiu você não chorou. eu tava esperando uma lágrima sair do seu olho e eu não vi. Ela achou bom. A gente fala que a gente fez história na Bel-Office porque a gente dava muito trabalho para Paloma. Ela achou porque foi a gente bom. Fazia as coisas, a gente fazia barulho, aí a gente mexia alguma coisa. Aí a Paloma, eu via com raiva, meninos, vocês já estão aprontando, não sei o quê. A Gabi colocando fita durex no ar-condicionado, eu falei, menino, cara, o Evandro não sabe disso. Agora sabe.
Tá com Eu já frio. sabia, eu já sabia. Aí a Paloma, que eu tenho que tirar, vai que o Evandro vê isso daí, vocês colocando Eu fita durex roubando- do Roubando ar-condicionado. o post-it da Paloma. É muito engraçado a história do post-it, meu Deus. Mas olha assim, é assim, gente. Eu fico muito feliz, né, de poder compartilhar essa mesa aqui com vocês. Né? É uma grande história que só está começando. Sim. E isso fazer com que vocês estarem aqui contando no Belcast, compartilhando isso com os clientes, parceiros, empresários, empreendedores, né? Inspirando com certeza muito mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa ideia. Né? Crescer, avançar, mas também ajudar, inspirar outras pessoas que têm esse desejo de montar um negócio, porque não é fácil. Vocês vão partir para outras linhas, como eu falei, de outros desafios. Vai crescendo e vão surgindo desafios do nosso negócio, né, que vão fazer, exigindo a gente estudar mais, conhecer mais sobre outras coisas, enfim, que vocês vão conhecer e que a gente vai ter oportunidade de fazer um segundo episódio ali na frente, de contar, né? Vocês estão com algumas novidades aí que a gente, né, vai segurar para esse momento, Isso. mas numa próxima edição a gente vai poder contar, né, e compartilhar com todo mundo que está assistindo aqui com a gente. Né? E eu queria que vocês, né, pra gente chegar já nessa fase final, né, o bate-papo tá longo, ele vai embora, tá muito bom, mas a gente chega no final ali no bate-papo, até para deixar as pessoas o gostinho, e a gente possa numa segunda edição contar mais novidades, mais avanços da AIS Arte Studio. Olha aí, gravei agora, pronto, show de bola. Mas eu queria que vocês deixassem aí uma palavra final para quem tá assistindo a gente, né, de inspiração, né, que enfim, tem esse desejo ou já tem um negócio e está passando por dificuldade, mas o que vocês acreditam de mensagem que a gente pode deixar para eles, e deixa uma rede social também para quem não conhece, poder seguir lá e ver mais informações e quem sabe fazer negócio com vocês. O que eu posso falar é que, como eu até disse no começo, empreender requer muita coragem. Porque enquanto você tá no CLT ou então trabalhando para alguém, tu tem o teu fixo. Eu tenho um episódio que eu gosto muito de lembrar, não da situação, mas desse episódio quando eu estava com a Gabi almoçando lá no refeitório do Parque Office. A gente ouviu uma dupla, né, um rapaz e uma moça falando: empreender é doidice, eu prefiro estar no CLT e ficar com o meu certo. Mas essas pessoas, elas... esse pensamento, não essas pessoas, esse pensamento acaba sendo muito limitado. Porque tu não tem... quer dizer, tu literalmente tem um teto, tu não pode ir a mais desse crescimento. Eu não falo só de financeiro, experiências, etc. Então, empreender requer coragem e muita persistência. Eu acho que essa resume nessas duas palavras. Com certeza. Desafio muito louco mesmo. E você, Gabi? 2 palavras: fé e loucura. Uma vez eu ouvi, na verdade tem uma frase que diz que o empreendedor ele tem uma dose de loucura. Porque ele começa assim de uma forma desafiadora. Ele desafia tudo que tem na frente e vai empreender, porque se ele não acreditar no sonho dele, quem é que vai acreditar? Então, primeiro que tem que acreditar é você, que tem aquela ideia de negócio dentro da sua mente. E a gente precisa enfrentar muitas coisas para poder fazer aquilo dar certo. A gente, às vezes, começa sem nada e tem um projeto enorme na mente e a gente vai, mete a cara. Então, tem pessoas que olham ao redor e falam: cara, tu é louco, por que tá fazendo isso? Porque tu tá comprando uma casa sendo que tu não tem dinheiro. Então, o empreendedor ele tem essa dose de loucura e vai além do que as pessoas acham normal. E por que a fé? Porque a gente precisa acreditar naquele sonho, a gente precisa acreditar em Deus. Deus ele é a base do nosso empreendedorismo hoje na AIS. E eu digo que você tendo essa base, você consegue ir muito longe. Então a gente precisa ter fé em Deus de que as coisas vão dar certo. Às vezes parece que elas vão dar muito errado, mas é só Deus arrumando a casa para algo muito maior. Tem uma outra coisa que as pessoas falam que quando a gente está crescendo, a gente bagunça, depois arruma. Bagunça, depois arruma de novo. Então, isso acontece constantemente dentro do empreendedorismo. E às vezes, quando tá tudo bagunçado, a gente pensa que vai dar tudo errado, mas não. É só Deus arrumando a casa para algo muito maior. Muito bom, muito bom.
Queria agradecer a Uma honra é participação de nossa. todos vocês, de vocês dois aqui compartilhando as histórias, as negócios, enfim, muito bom. Fico muito feliz por vocês. Chamem a gente para participar dessas evoluções, Com das certeza. comemorações, né? Que é importante. A gente está aqui na torcida que vocês consigam crescer ainda mais, evoluir sempre, né? Não só na empresa, mas como pessoas também. Isso é importantíssimo. E a gente fica aqui com mais essa edição, né, do nosso podcast Belcast. E a próxima edição teremos mais empreendedores, empresários compartilhando suas histórias, negócios e sobre coworking, que também é importante. Até a próxima edição. Pronto.